Fala galera, tudo bem? No Tá Ligado na Cidade de hoje a gente vai bater um papo, olha, sobre um movimento que já impactou e ainda impacta milhões de jovens no mundo todo. Eu tô falando do escotismo. Quando você pensa em escoteiros, talvez imagine acampamentos, uniformes, mas olha, o escotismo vai muito além disso. Tem a ver com valores, trabalho em equipe e se tornar um cidadão melhor. Para explicar como tudo isso funciona na prática, a gente vai receber aqui no estúdio o Carlos Eugênio Bacos, da União dos Escoteiros do Brasil, e também a Rafaela e o Andrew, dois jovens escoteiros de 13 e 8 anos. Tem também o nosso quadro Tá na Rua. O repórter Vitor Krigor foi conversar com a galera nas ruas de São José para saber o que o pessoal sabe ou acha que sabe sobre os escoteiros. Além disso, a gente também vai mostrar que o escotismo pode ser um super diferencial no seu currículo, hein? Já pensou em colocar na sua trajetória profissional? E para fechar, o quadro Atividade Legislativa vai trazer as iniciativas da Câmara Municipal que apoiam esse tema. Então fica com a gente, porque o Tá Ligado já começou. O escotismo é muito mais do que fazer atividades num acampamento, viu? É um movimento, Thiago, que ensina valores, desenvolve atividades e prepara jovens para a vida com propósito e responsabilidade. Olha só que missão, hein? Seja no campo, seja na cidade, o escotismo forma verdadeiros líderes, minha gente, com espírito de equipe, disciplina e um pouquinho de aventura que ninguém vai reclamar, né? Para contar sobre essa experiência toda aí que transforma, a gente está recebendo aqui no estúdio Carlos Eugênio Bacos, comissário distrital da União dos Escoteiros do Brasil, e também a Rafaela e o Andrew, que são dois irmãos. Ela, uma jovem escoteira, ele, um lobinho, ela com 13, ele com 8 anos. Bem-vindos. É um enorme prazer estar aqui presente, participando do Tá Ligado, e levar essa mensagem, como vocês mesmos destacaram, um movimento que transforma vidas, né, que forma verdadeiros líderes para a sociedade. Legal, vamos começar conversando com as duas crianças aqui. Rafa, você primeiro. Você já está participando do movimento há quanto tempo? Você tem 3 agora, mas você começou com quantos anos? Vai fazer 2 anos que eu tô fazendo escotismo então, já. Você começou com 11, já começou com idade para ser escoteira mesmo, né, Bacos? Exatamente, escoteira. Agora, o Andrew, que é pequenininho, tem 8 anos, já não é escoteiro, é lobinho. O que significa isso? Aqui também, é para as pessoas crianças que ficam lá no escotismo, que estão lá para aprender também. Quando forem crescer escoteiros, querer aprender as coisas do escotismo, elas primeiro passam pela estágio lobinho para primeiro aprender os princípios do escotismo e dos lobinhos, e depois ela vai passando para o escoteiro. Tá aprendendo a ser escoteiro. Falta pouco. Uma aula que ele deu aqui pra gente. É isso mesmo, Bacos? Vamos só retomar aí as idades. O movimento escoteiro ele atende a partir de 6 anos e meio até 21 anos, dividido em 4 segmentos etários, de acordo com a evolução psicológica de cada faixa etária. Sim. Né? E as crianças de 6 anos e meio a 10 anos e meio são os lobinhos, que tem uma pedagogia própria, né, baseada no livro da Selva, no livro da Jungle, Sim. que é a história do Mowgli. Sim. Como a criança nessa faixa etária está no mundo da fantasia, no imaginário, então todas as atividades são baseadas nessa história do menino lobo, né, dentro da selva. Então toda a pedagogia dessa faixa etária, ela começa a desenvolver e fortalecer os valores, como ele disse, já preparando para serem escoteiros. É uma etapa mais lúdica para ensinar o lobinho, para quando chegar naquela etapa oficial de ser escoteiro, já ter toda essa base. Você falou muito sobre os valores, isso é muito legal. A gente destacou, né, Thiago, que vai muito além do que só acender fogueira, só fazer acampamento. Tem isso também, tenho certeza que eles adoram fazer, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas tem muito a ver com valores. Que valores são esses? Por que ensina para a vida? Ô, Matheus, o movimento escoteiro é um movimento educacional, né? E muito mais do que as atividades de aventura, diversão, né? Ele tem um compromisso em formar cidadãos comprometidos responsáveis, né? E ser escoteiro é uma opção de vida, não é um hobby ou apenas uma atividade de lazer. É uma opção de vida, onde ele vai aceitar viver como escoteiro. E nós temos um código de vida, que nós chamamos de lei escoteira, que traz esses valores. Que o escoteiro ele é leal, que o escoteiro ele é companheiro,
que ele respeita os animais, respeita as plantas, ele é econômico, ele é limpo de corpo e alma. Então, são valores que nós fortalecemos, aqueles valores que são passados na família, buscando exatamente essa formação de um cidadão responsável e comprometido com a sua comunidade. Até porque tem Formação de aquele, cidadão. até porque tem aquele papo de que uma vez escoteiro, sempre escoteiro, não é Sempre isso? escoteiro. Isso é um slogan que a gente leva para a vida toda. Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Muito legal. Rafa, você que vai ser para sempre escoteiro agora, já não tem mais volta. Me conta como é que é um pouquinho da sua rotina. Vocês se encontram com que frequência? O que vocês fazem nesses encontros? A gente, normalmente, quando a gente tá lá no escotismo, a gente costuma fazer as atividades, tipo, que a gente tem a nossa parte que a gente faz a pátria, que a gente estende a bandeira pra cima, a gente faz o arreamento da bandeira. Sim. A gente tem a nossa parte mais espiritual também, que a gente faz antes de começar. Que legal. E depois disso a gente separa os grupos pra gente fazer cada uma das suas atividades. Entendi. A Aquelá, que é como a chefe dos lobinhos, que ela cuida da parte deles, e ela leva eles pra fazer as atividades com eles. E tem os nossos chefes, que são os chefes dos escoteiros, que ficam com a gente, com as nossas atividades, né? Aí lá nas atividades a gente faz amarração, a gente cordas com bambu. A gente tem a parte teórica também de histórias, as histórias que realmente aconteceram no escotismo, como que Olha aconteceu. só. Tem muita parte, é muito legal lá, a gente se diverte bastante também. Tem muita coisa, né? Aprendendo. Você tinha noção disso tudo? Eu nem tinha noção que era tanta coisa assim, Thiago. Viu? Normalmente a gente tem aquela ideia que é coisa de filme norte-americano, que a gente muito em vê, filme né? mesmo. Pois é, mas vai muito além. E o mais legal é porque ensina a ser cidadão, como o Bacros bem pontuou pra Pois gente. é. Bom, pessoal, o assunto vocês estão vendo aí que tá rendendo bastante, né? Mas agora a gente vai dar uma pausa rápida na conversa aqui no estúdio, porque tá na hora da gente saber o que o pessoal nas ruas tem a dizer sobre o tema que a gente tá trazendo aqui pro Tá Ligado de hoje. O Vitor Krieger foi ouvir a galera e descobriu que as pessoas realmente sabem sobre o escotismo, ou pelo menos acham que sabem, né, Thiago? Pois é, tem Tem muito muito achismo. achismo por aí, muita curiosidade também. Pois é, então vamos ver então, tá na rua. Aqui, ó. Que as crianças de hoje sabem se virar muito bem no meio digital, a gente já sabe disso, mas será que elas sabem sobreviver no mundo real? Não Tá na Rua de hoje, eu, Vitor Krieger, vou bater um papo com os pais e com os filhos para saber o que eles pensam sobre escotismos e técnicas de sobrevivência. Vem comigo. Qual é o seu nome? É Theo. Theo, me diz uma coisa, se você estivesse numa situação de sobrevivência, o que você gostaria de aprender para sair vivinho de lá? Montar uma barraca e também saber botar um fogo, né? Que aí você conseguiria enxergar no escuro, né? Enxergar no escuro, dá para fazer a própria comida, né? Mas para fazer a própria comida, por exemplo, você precisa caçar. Você gostaria de aprender a fazer uma caça, por exemplo, de um peixe? Ah, eu queria saber pescar. Saber pescar, limpar o peixe, se virar e sobreviver. Yes. Uhum. Maravilha, então. Então, acho que esse daqui é um próximo escoteiro aqui da nossa cidade. Vamos para a próxima resposta. Luiz Davi, quero saber o seguinte, você sabe o que é a prática de escoteiro? Fala pra mim o que você sabe que é ou o que você acha que é. Fogo. Fazer fogo, tá certo, tá no caminho certo. Quero saber o seguinte, se você estivesse numa situação de sobrevivência, ó, você não tem um celular para ligar pro pai, tá, você não tem televisão para assistir como fazer no YouTube, quero saber o seguinte, o que você gostaria de aprender? A fazer corda, a fazer fogo, a montar uma barraca, a caçar o alimento, tanta coisa. O que você poderia fazer? Caçar o alimento, fazer uma barraca, E o que mais? acampar. Mãe, você acha que a técnica de escotismo é algo que ajuda na formação do caráter, da independência da criança? Como que você vê essa questão de tirar a criança um pouco do mundo digital e colocar ela no mundo real, para reconhecer as coisas que estão em volta dela e como que ela pode se virar com isso? Ah, eu acho bacana, eu gosto muito. Até então que eu não deixo ele ficar muito na tela, nem no celular, nem televisão. Então eu consigo já tirar bastante dele. Ele já é uma criança que aceita a conviver mais no mundo real, com as coisas reais. Sim, sim. Ele é aquela criança que brinca com os brinquedos, que prefere desenhar, pegar
lápis, brincar e sem telas. Maravilha, então bora lá, quero saber de você. Se você fosse um escoteiro, o que você gostaria de aprender? Sabe o que é um escoteiro? Mais ou menos. Fala pra mim o que você pensa que é. Ah, é tipo uma turma assim que aprende. Aprende a sobrevivência, aprende a trabalhar em coletivo, aprende a ter responsabilidade, não é isso? Sim. E se você estivesse numa turma como essa, o que você gostaria de aprender a fazer? Ah, o que eu aprendo na escola. Eu gosto de aprender coisas novas. Lá na prática de escotismo, você acha que seria legal você aprender a dar nó em corda, a fazer o fogo para fazer a própria comida, ou ficar ali à noite se esquentando, ficar numa selva, saber sobreviver? O que você pensa? Você gostaria de participar? Sim, Por que você gostaria? porque é muito legal. O que você imagina que você poderia fazer de diferente nesse lugar? Amarrar corda? Amarrar corda. Já sabe fazer isso? Não. Não? Então aprenderia, né? E fogo, você gostaria de aprender a fazer fogo? Não. Não gostaria de aprender a fazer fogo? Fala pra gente, o que você gostaria de fazer? O que você acha que seria mais legal na prática de escotismo? Amarrar corda. Amarrar corda. Ele tá fissurado em amarrar corda, é isso que ele quer aprender. Vamos perguntar pra outra criança o que elas acham. Lucas e Dalmo, deixa eu perguntar aqui primeiro pro pai. Dalmo, você acha que seria interessante o Lucas, por exemplo, entrar num projeto de escotismo? Você acha que ajuda a formar o caráter da criança? O que você pensa sobre essa prática? Sim, eu acho uma boa ideia, porque hoje está tudo já pronto já, né? E lá não, lá ele vai poder ver desde o início até chegar ao resultado final. Eu acho que seria legal, sim. Interessante, boa resposta. E você, Lucas, no escotismo, o que você gostaria de aprender? O que você fala assim, isso seria interessante? Ah, tipo, a nadar, fazer barco, assim, fazer um monte de coisa com madeira, fazer uma cabana, assim, essas coisas, fazer fogo, fazer comida, essas coisas assim com fogo, com água quente, que pega do rio, essas coisas, eu acho da hora. Você gosta dessa pegada de sobrevivência, tá ali se testando no limite? O que você pensa sobre isso? Ah, eu penso que isso seria uma coisa muito boa pra mim, assim, que eu possa fazer. Aí pelo menos eu vou estar aprendendo alguma coisa, muito antes, né, do que quando eu crescer. Olha, essa criança aqui é diferenciada, hein? Se eu fosse o pai, eu colocava no grupo de escotismo o mais rápido possível. Obrigado pela opinião de vocês, tá bom? Olha só, eu acho que pelo que a gente viu, as crianças, talvez assim, ó, pelo menos um pouquinho, elas estão a fim de sair de dentro de casa e ir mais para um ambiente aberto e aprender coisas novas. Tiago e Matheus, quero saber o seguinte de vocês. Se vocês ficassem numa situação de sobrevivência, o que vocês saberiam fazer para lidar com isso? Conta pra gente. Eu vou ficando por aqui, na semana que vem tem outro Tá Na Rua com que vocês já sabem. Um tema muito legal pra gente conversar com a nossa cidade. Falou! Situação de sobrevivência. E agora, hein? O que você faria? Não faço ideia o que eu faria, Eu ia Thiago. gritar Meu e correr. Deus. Só aceita. Eu ia estar com um isqueiro no bolso e acender ali com o isqueiro tudo pronto, facilitar ao máximo e rezar. Ah, mas eu acho que não é isso que eles aprendem, não. Eles sabem Não. coisas mais profundas Muito do que além gritar e disso. correr. Vou falar com o Andrew aqui primeiro, que tava mais quietinho agora, chegou sua vez de me falar. A tua irmã já me contou tudo que ela faz lá e eu quero saber um pouquinho da sua rotina agora nos Lobinhos. Tem isso que o pessoal tava conversando lá na rua também, de aprender a dar nó em corda, aprender a, de repente, fazer a própria comida? Como é que é isso pra você? Não acontece de a gente ter que fazer a própria comida, não acontece. Ainda não. Não, só na base da idade dos escoteiros que a gente acontece fazendo isso. Só pros mais velhos, então. Então a Rafa já tá meio envolvida nesse processo. Por exemplo, acender fogueira, você já sabe? Sei. Se cair no meio da floresta, sabe acender uma fogueira e fazer a própria comida. Sei. Olha! Já tá ótimo. Mas Acho os que Lobinhos sim. fazem o quê? A maioria se diverte, a gente faz umas brincadeiras, acontece essa parte da brincadeira. Também a gente aprende a fazer várias coisas, tipo fazer origami, ou fazer tipo umas brincadeiras, ou, Isso é bom. ou aprender a montar algumas coisas. Vai brincando e vai aprendendo ao mesmo tempo, o que é ótimo também, né? Com certeza, e interagindo também com os outros Exato. escoteiros e com os outros lobinhos, porque toda essa equipe, um ajudando o outro, como o Bacos falou, faz toda a diferença. É o Faz. companheirismo, a união. Você tem muitos amigos lá, Andrew? Praticamente todos. Todo mundo é amigo. É. Mas agora, Bacos, é bom a gente falar que tem esse entrosamento, tem essa amizade,
mas tudo com supervisão e responsabilidade, né? Para Sim, que a gente não sim. fique pensando, vai mexer com corda, vai mexer com fogo, vai fazer comida sem nenhum preparo. Tá todo Sim. mundo sendo observado e preparado para isso. Para as crianças e jovens, é um espaço de diversão, de curtição, de brincadeira. E é Sim. para ser isso mesmo, muita aventura. Mas o movimento ele traz uma proposta educacional. Sim, E tudo com a supervisão de adultos. Adultos que são capacitados para isso. Tanto aqueles que trabalham diretamente com as crianças e jovens, que nós os chamamos de chefes escoteiros, como aqueles que trabalham na gestão do grupo escoteiro, certo. né, dando toda a estrutura necessária para que as atividades aconteçam. São os dirigentes. Excelente. Mas tudo com muita responsabilidade e com adultos preparados para isso. Ótimo. Muito bom. E a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, né, Thiago? é. Porque primeiro a gente falou sobre como funciona, trouxe essas curiosidades que sanou a dúvida de muita gente aí, inclusive pais que estão nos assistindo, que possam estar nos assistindo. Fica a dica para matricular os filhos, É né? verdade. E no próximo bloco a gente continua falando sobre isso, mas agora a gente faz uma rápida pausa. Não sai daí porque daqui a pouco tem mais, viu? Tá ligado na cidade de volta. Hoje o assunto por aqui é escotismo, formação, valores e impacto social. E para bater um papo com a gente sobre isso tudo, os nossos convidados são o Carlos Eugênio Bacos, comissário distrital da União de Escoteiros do Brasil, e a Rafaela e o Andrew, que são dois irmãos e que fazem parte do movimento. O Andrew ainda é um lobinho, está se preparando para ser escoteiro, e a Rafa já está nesse movimento. E a gente estava falando no bloco anterior, Thiago, sobre o que é escotismo. Sim. Muita gente não sabe, tem aquela imagem dos filmes norte-americanos, e a gente estava trazendo algumas curiosidades. E o senhor estava contando pra gente que ser um escoteiro vai muito além das atividades lúdicas, das brincadeiras, também tem essa parte, mas também forma para a vida. Também é relacionado à questão dos valores. E claro, é um enorme diferencial no currículo. De que modo isso acaba ajudando no mercado de trabalho, por exemplo? Com certeza. Nós dizemos, assim, de uma forma mais simples, que o escotismo é uma escola para a vida, né? E que forma líderes para a sociedade. E uma das ações de um escoteiro é o voluntariado, porque desde jovenzinho ele tem, dentre as suas atividades relacionadas a ações comunitárias, campanhas, visitas a abrigos, né? Campanhas de arrecadação de agasalhos, enfim. Alimentos. Então já vai formando aquela cultura do trabalho voluntário, né? Sim. Aquele espírito altruísta. E isso vai dar a ele um diferencial, né? Um diferencial na sua vida profissional, inclusive. Nós sabemos, né? Isso é algo constatado e muito divulgado, que o trabalho voluntário ele é muito valorizado, inclusive, pelas empresas. É verdade. Porque demonstra que aquela pessoa que faz um trabalho voluntário é uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, é uma pessoa preocupada com o bem-estar da sua comunidade, do seu grupo de pessoas, né? Então, além de todas as habilidades que nós passamos para as crianças e jovens, que a preparam para a vida em todas as áreas, né? Ainda tem esse diferencial, né, da autoconfiança, né, da liderança. Né? Hoje o trabalho em equipe é um fator predominante em qualquer área profissional. São Né? as soft skills que chamam. É verdade. Ô, Bacos, vocês têm relatos? Vocês que já trabalham há tanto tempo com tanta gente, já tiveram tantos lobinhos que hoje já são adultos, mas pessoas que tiveram essa bagagem através do escotismo e que foi um diferencial de fato na hora de conseguir um emprego, iniciar uma carreira? Sim, inúmeros, né? Existem as personalidades, né, que foram escoteiras, né? Mas a grande maioria que acaba ficando no anonimato, mas nós temos sim relatos, né, de pessoas que passaram pelo movimento e a gente as encontra depois como profissionais, adultos atuando, e elas mencionam, olha, eu consegui alcançar tal situação graças ao escotismo, que me deu essa capacidade de liderança, de iniciativa, né, de me virar nos 30, né, de se virar nos 30, criatividade, né? Então, nós temos, sim, uma grande quantidade. E, olha, eu posso assegurar que é um diferencial. Faz mesmo a diferença na vida das pessoas. Você sente isso, Rafa, na sua escola?
Você acha que o escotismo tem te ajudado a ser uma líder melhor lá na sua escola, com as suas amigas, se relacionar melhor, fazer mais amizades? Como que você vê isso? Ajuda a gente a ter tanto mais responsabilidade, assim, com nossos estudos, assim, na escola e tal. Só que também ajuda a gente a ter paciência com as outras pessoas, mordomia com as nossas coisas. Em geral, ajuda bastante, sim, na convivência com as outras pessoas, trabalhar em equipe. E Com seus as pessoas. amigos, Andrew, também são, assim, curiosos, querem saber, aqueles que não são os lobinhos, né? Seus amigos da escola ou de outros lugares aí, querem saber como é que é a rotina de um lobinho, o que vocês fazem? Eles ficam curiosos? Tem poucas pessoas que querem ser comigo, mas não tem tantas. Tem, acho que umas 2, 3 pessoas, no máximo. Ah, mas são 2, 3 que já podem, de repente, quem sabe um dia se tornarem lobinho também, né? Ia ser legal, né? Isso que é legal a gente destacar, como entrar no movimento do escoteiro, porque a gente tem a impressão, muitas vezes, que é só crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Mas, por exemplo, uma pessoa mais velha que nunca participou do movimento, ela pode atuar também? Claro, esse é realmente um conceito que as pessoas pensam, a gente tem esse feedback, né? Que só pode entrar como criança no movimento. Mas não é assim. Não é assim, qualquer faixa etária. É que se ele estiver enquadrado na faixa etária de 6 anos e meio a 21, ele pode ser um membro juvenil. Sim. Nas categorias que eu mencionei. A partir daí, o movimento é aberto a todas as pessoas em qualquer faixa etária. Ele vai fazer um trabalho voluntário, é uma oportunidade dele fazer um trabalho voluntário no movimento educacional e contribuir para a formação das crianças e dos jovens. Então, mas ele também vai ter uma formação, vai ter curso, com preparação. certeza. E, na realidade, o adulto se diverte também. Ah, com certeza. Embora a missão seja fazer com que eles se divirtam, aprendam se divertindo, como você mencionou, também se diverte. os adultos também. Também tem, além daquela satisfação de estar contribuindo para a formação de uma criança ou de um adolescente. Legal. Ô, Bacos, nosso tempo está quase no fim, mas vamos aproveitar esses últimos minutinhos aqui só para você passar para o pessoal que está assistindo como encontrá-los. Se de repente uma criança ou um adulto tem esse interesse em participar do grupo com vocês, qual é o caminho? Bom, o contato pode ser direto nos grupos, né? Que a gente não vai ter oportunidade de passar, mas como hoje em dia as redes sociais aqui prevalecem, então eu vou passar o Instagram do nosso distrito, que é o @32 Distrito Escoteiro. Legal. @32 Distrito Escoteiro. E nesse Instagram vai ter as informações dos grupos escoteiros, a localização, né? E, basicamente, as reuniões acontecem aos sábados, ou pela manhã, como é o caso do grupo da Rafaela e do Andrew, ou no sábado à tarde. Perfeito. E lembrando que esse distrito é relacionado a São José dos Campos e algumas cidades vizinhas. Cada região do estado, aprendi isso aqui hoje com eles nos bastidores, que cada região tem o seu próprio distrito. Fica a dica para quem está nos acompanhando. Obrigado, pessoal, pela entrevista de vocês, Bacos, Rafa e Andrew. Foi um enorme prazer estar aqui falando com a galera aí do Tá Ligado, né? E olha, galera, é um negócio muito legal, vale a pena ser escoteiro. Bom demais, pessoal, deu para perceber aí, né, que o escotismo vai muito além do que muita gente pensa, muita gente imagina, e tem mais por aqui, que no programa daqui a pouco tem mais. Tem mesmo, porque depois do intervalo tem o quadro Atividade Legislativa, que a gente vai trazer o que a Câmara está preparando sobre esse assunto. Fica aí. Estamos de volta com o Tá Ligado na Cidade. E agora é hora de trazer informações sobre os trabalhos da Câmara Municipal de São José dos Campos. É o quadro Atividade Legislativa. E dessa vez, quem está aqui com a gente é o Rafael Hoffman, nosso colunista. Chega mais, Rafael. Bem-vindo. E aí, Rafael? Tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo. Tudo bem? Fica à Boa vontade, tarde. por favor. A casa é sua. Licença. Rafael que está começando aqui com a gente, vai começar a participar da atividade legislativa e vai, assim como a gente sempre fez aqui no programa, trazer as informações do Legislativo, especialmente da Câmara Municipal de São José, a respeito dos temas que a gente trabalha aqui no programa. Então, Rafael, hoje a gente estava falando sobre... Estamos ainda, né? Falando sobre escotismo. A gente tem algum foco nisso nos trabalhos da Câmara Municipal também? A gente revisitou, né, os projetos e leis aprovadas aqui pela Câmara e encontramos algumas. Né? Na verdade, algumas delas colocam como de utilidade pública vários grupos de escoteiros, né, ou seja,
O município reconhece, através de lei, que presta um serviço relevante ao município, tá? Mas eu separei aqui algumas que chamaram mais atenção por serem até mais genéricas, né? Certo. A primeira delas, em 2011, quando uma lei, a lei número 8.547, de 9 de dezembro de 2011, tá? Cria, então, insere no calendário de festas e comemorações do município de São José dos Campos o Dia do Escoteiro. Que legal. Que é no dia 23 de abril, é o mesmo dia que comemora o estado de São Paulo também. Sim. Tá? Então esse foi o primeiro projeto que nós encontramos, que é mais genérico, né? Não focado a um grupo de escoteiros especificamente. E depois a lei número 9.526, também de 25 de maio de 2017, que cria também a Semana do Escoteiro no calendário de festas e comemorações do município de São José dos Campos, que também fica na última semana de abril. Tá? Um dia só foi pouco, na verdade, né? Acabou esticando para uma semana toda. Mais recentemente, né, a gente achou também a Lei 10.059, que permite o uso de parte da área do Parque Roberto Bulemax por um grupo de escoteiros, o grupo de escoteiros Mantiqueira. Que é o parque da cidade. Isso, exatamente. São os projetos que a gente encontrou mais relevantes. Muito Atualmente legal. não existem projetos sobre o tema correndo aqui na casa. Mas já tem bastante coisa que aconteceu de interessante, Pois inclusive, né? De abrir esse espaço numa área pública, né? Para receber o pessoal desse grupo. Qual é o nome do grupo? Mantiqueira. Grupo de Mantiqueira. Só de reconhecer já é um grande passo. Exatamente. E eu tenho certeza que outras articulações também, líderes do escotismo, também mantêm esse contato constante com os vereadores para continuar pensando sobre isso. E um detalhe muito legal, o Rafael trouxe o ano da primeira lei, 2010, foi justamente o ano, se eu não me engano, que completou 100 anos da vinda do escotismo para o Brasil. Olha só. Como o Carlos contou pra gente no backstage. É verdade. Muito legal. Então, quer dizer, são os trabalhos da Câmara Municipal realmente considerando tudo que engloba a nossa sociedade, a população de São José. Rafael, obrigado pela sua presença, bem-vindo sempre ao Tá Ligado, até a próxima. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. E olha só, o programa vai ficando por aqui. A gente tirou essas dúvidas, curiosidades sobre esse mundo do escotismo. Eu adorei conhecer tudo isso. E fica o convite para você, pai, ou então você, adolescente, pré-adolescente, queira participar. Fica a dica para você. E a gente vai encerrando por aqui. Semana que vem tem mais. Tem mais, mas você pode rever esse programa e toda a programação da TV Câmara São José através do nosso youtube.com/@tvcâmara SJC. Até semana que vem. Tchau.